Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o imortal tio-avô Uzumaki. Capítulo 175. O clone das sombras assume a culpa. Teuchi, que havia sido preso por Masahiko, foi libertado em menos de 2 horas, completamente ileso. Masahiko não ficou surpreso. Ele havia observado Teuchi de perto por quase um mês e não havia notado nada de errado com ele. Os Anbu de Konoha certamente não dificultariam a vida de um civil, especialmente um esquadrão Anbu liderado por Sakumo. Masahiko chegou a ir até a casa ao lado para consolar Teuchi, conquistando a gratidão do homem em troca. Será que estou exagerando um pouco ao tratar uma pessoa comum assim? Murmurou Masahiko, embora suas mãos não parassem de se mover. Ele descobriu que esculpir figuras também era uma forma de expressar seus desejos. Nos últimos dias, Masahiko havia esculpido figuras realistas de Hashirama, Tobirama e Madara em diversas posturas, encontrando uma nova alegria nisso. Masahiko ergueu os olhos e sorriu. Bem-vindo! Desde que Masahiko colocou a placa dizendo itens na loja, 1 milhão de ryu cada, sua reputação se espalhou rapidamente, resultando em 0 clientes. Masahiko não tinha problemas financeiros, então estava feliz com a tranquilidade. Mas hoje, alguém realmente bateu a porta. Sakuma Taki. Sakuma acenou com a cabeça em resposta à saudação de Masahiko, entrou na loja e olhou em volta. Após um longo tempo, Sakuma virou a cabeça e perguntou timidamente, ancião Masahiko? O rosto de Masahiko endureceu, e então ele rapidamente assumiu uma expressão vazia. Quem? Ele queria continuar escondendo sua identidade, sem saber que Tsunade e Orochimaru já haviam adivinhado. Foi você quem colocou a droga na tigela de macarrão, e também foi você quem provocou aquela rajada de vento, não é? Masahiko olhou para Sakumo, que falava com tanta certeza, e praguejou mentalmente. Você não é Sakuma Taki, você é o detetive Conan, não é? Esse ninja-sama só pode estar brincando. Masahiko ainda lutava até o fim. Sakumo olhou para Masahiko novamente e sorriu. Além de você e Lady Mito, quem mais está tão familiarizado com Lorde I e os outros agora? Masahiko franziu a testa. Parecia que ele precisava guardar algumas das figuras. Depois de hesitar, suspirou. Se você descobriu, descobriu. É chato ficar falando em voz alta. Sakumo sorriu amargamente. O ninja renegado de nível S do País da Água sofreu intoxicação alimentar por aqui. Como eu poderia não vir investigar? Masahiko lançou um olhar furioso. Então, quais são os resultados da sua investigação? Sakumo fez uma pausa. Bem, pode ser que ele não estivesse aclimatado ao clima local. Isso sim, murmurou Masahiko, apontando para uma cadeira na loja. Sente-se e me conte sobre o cara que foi pego. Qual é a situação? Sakumo sentou-se e explicou. Aquele homem é Juzo Biva, o ninja renegado de nível S da Terra da Água e um dos antigos 7 espadachins ninja. Masahiko acenou com a mão, interrompendo. Eu sei de tudo isso. Diga-me qual é o objetivo dele. Sakumo hesitou um pouco antes de falar. Ele parece ser membro da Akatsuki. Recebeu a missão de sabotar o casamento arranjado entre o Senju e os Uchiha. Masahiko franziu a testa e suspirou internamente. Como esperado, era a Akatsuki. O fato de Juzo Biva ter sido capturado tão facilmente o fez pensar que o cara não era um membro da Akatsuki. A Akatsuki atual é composta por idiotas assim? Eles são uma vergonha para o nome Akatsuki. Não é à toa que Kakuzu saiu. A expressão de Masahiko tornou-se repentinamente grave, fazendo com que Sakumo também ficasse sério, pensando que Masahiko havia descoberto algo importante. Há algo ainda mais importante agora, disse Masahiko, enfatizando cada palavra. Que tal mudar o nome do seu filho? Ku? Meio mês passou voando. O Ichiraku Ramen finalmente apresentou alguma melhora. Os negócios estavam fracos há algum tempo devido a boatos de que alguém havia morrido comendo lá, mas graças à alta qualidade e aos preços baixos, a vida gradualmente voltou ao restaurante. A loja de Masahiko, no entanto, não mostrou sinais de melhora. Durante esse período, além de vender para o Sanin, apenas Sakumo comprou uma estatueta de si mesmo, essencialmente para sustentar o negócio de Masahiko. A loja de Masahiko tinha se transformado em um antro de conhecidos enganadores, tudo era vendido para pessoas que ele conhecia. A esse preço, só quem é de Konoha e capaz de fazer missões de nível S consegue comprar. Naturalmente são todos conhecidos, murmurou Masahiko. Está ficando um pouco chato. Embora Masahiko estivesse preparado para permanecer em silêncio até o 38º ano de Konoha, a vida imutável era de fato difícil de aceitar, especialmente porque ele não havia feito nenhuma descoberta interessante sobre Teuchi. Quando ele já estava ficando inquieto, surgiu uma nova diversão. É uma flutuação de chakra familiar novamente. Sakumo está acompanhando-os, então eles não são membros da Akatsuki. Devem ser enviados ou algo assim. A loja de Masahiko ficava bem no centro da Vila da Folha, no caminho inevitável entre o portão principal e o Palácio do Hokage. Então os visitantes passavam bem em frente à sua porta. Lembro-me que ele deveria se chamar Mangetsu Ozuki, além de alguns ninjas que não reconheço. Masahiko franziu a testa tentando se lembrar com cuidado. Eles devem ter vindo a Konoha em busca do ninja renegado de nível S e daquela espada ninja. O coração de Masahiko se agitou, e ele teve uma nova ideia. Se eles resgatarem a lâmina do carrasco, Kubikirishi, e então eu a tomar, seria ainda melhor. Ele estava hesitante em tomá-la diretamente de Konoha, mas não sentia nenhum peso psicológico em tirá-la das mãos dos ninjas da Vila Oculta da Névoa. Masahiko não tinha pressa. Mangetsu Ozuki e seu grupo certamente passariam em frente à sua loja novamente quando retornassem.
Ele poderia decidir o que fazer então, dependendo da situação. E de fato, mais de uma hora depois, Sakumo acompanhou os ninjas do país da água de volta. Mangetsu Ozuki agora carregava uma grande espada no ombro, e os outros escoltavam o inconsciente Juzubiva. Quem sabe quanto dinheiro ou recursos eles usaram para trazê-los de volta. Hora de fechar. Masaiko olhou para os lados, trancou a porta da loja com segurança e entrou no modo de vontade de Kaguya. Sakumo escoltou os enviados da Terra da Água até a entrada da vila e retornou. Masaiko seguiu de perto. Ele não tinha pressa, se agisse muito perto da Vila da Folha, isso poderia ser interpretado como uma traição por parte de Konoha. Essa distância deve ser suficiente. Se forem mais longe, a culpa recairá sobre a terra dos redemoinhos, murmurou Masaiko, preparando-se para atacar. De repente, uma rajada de vento atingiu o local. O rosto de Masaiko escureceu. A cena parecia inexplicavelmente familiar, mas não era ele quem a estava provocando. Talvez seja eu fazendo isso, murmurou Masaiko. Ele detectou a flutuação de chakra de seu próprio clone das sombras, vindo da terra dos redemoinhos para arrebatar a espada. É mesmo meu clone das sombras. Os pensamentos dele são iguais aos meus. Acho que fiz uma viagem em vão. O corpo principal de Masaiko observou enquanto o clone das sombras derrotava o grupo da terra dos redemoinhos. Névoa, em poucos movimentos, pegava a espada e partia. Ele suspirou. Que chato. Vamos voltar. Ele finalmente tinha encontrado alguma diversão, apenas para vê-la ser roubada por seu próprio clone das sombras. Era realmente entediante. Ao retornar para a Vila Konoha em frente à loja de Masaiko, Sakumo Taki já estava esperando. Ancião Masaiko, você não foi roubar a espada, foi? Sakumo suspirou, compreendendo muito bem a personalidade de Masaiko. Masaiko balançou a cabeça em negação. Como isso é possível? Eu só saí para dar um passeio. Obviamente Sakumo não acreditou nele. Masaiko continuou. Se eu os tivesse roubado, com certeza admitiria. Mas eu realmente não soubei. Ao mesmo tempo ele murmurou para si mesmo. Foi o clone das sombras que os roubou. Não tenho nada a ver com isso. Capítulo 176, um vislumbre. A diversão de Masaiko havia sido roubada por seu clone das sombras, e ele pensou que ficaria entediado para sempre. Mas, de repente, sua loja ficou popular. Ele não sabia se alguém havia feito propaganda para ele ou se a notícia sobre o requinte do trabalho artesanal havia se espalhado. Mas havia muitas pessoas que ignoravam os preços exorbitantes. Alguns dias depois, Masaiko ganhou mais de 30 milhões de ryu, o preço de uma cabeça de Azuma. Não espere, o preço de 20 mil tigelas de Ichiraku Ramen. Como esperado, a nova geração substitui a antiga. Na verdade, há menos pessoas comprando a Shirama do que Hiruzen. Felizmente, eu mesmo não esculpi, ou talvez não tivesse vendido nenhuma. Chefe Agoromo, estou aqui de novo. Enquanto Masaiko ponderava, uma voz familiar soou, e Jiraiya apareceu mais uma vez. Masaiko suspirou impotente. Desista, não vou vender para você. O objetivo de Jiraiya era claro, ele queria uma estatueta de Tsunade. Velho teimoso, murmurou Jiraiya, puxando a pessoa atrás dele para frente. Desta vez estou aqui acompanhando meu discípulo. Masaiko ficou atônito. Por tantos dias, Minato pareceu estar ocupado com treinamentos árduos e missões de nível C. Ele não o via há muito tempo. Minato, com um sorriso radiante no rosto, tirou uma foto do bolso do paletó. Masaiko parou e tirou a foto. Era uma foto de um grupo de crianças. Masaiko reconheceu apenas Minato e Kushina. Devia ser a foto de formatura deles. Seu velho teimoso, viu aquela ruiva? Não tem problema nenhum em esculpir uma estátua dela para o meu discípulo, né? Nem uma menininha é permitida. Masaiko hesitou, olhando para Minato, que o aguardava com expectativa. De repente, ele se arrependeu de sua proposta de trazer Kushina de volta à terra dos redemoinhos por 2 anos apenas para se vingar um pouco de Hiruzen. Tudo bem, eu esculpo uma para você. Obrigado, vovô. Comparado a Jiraiya, Minato foi muito mais educado. Masaiko fingiu observar a foto por um longo tempo antes de começar a esculpir pouco a pouco. Levou cerca de 1 hora para finalmente terminar. Será 1 milhão de ryu, por favor. Minato naturalmente não tinha muito dinheiro, então Jiraiya o retirou com uma expressão de dor. Seu velho teimoso, esculpir uma criança economiza tanta madeira, e você nem sequer sabe dar um desconto, sondou Jiraiya, hesitante. Masaiko revirou os olhos, ignorando-o completamente, e pegou as notas de banco sem hesitar. Observando os dois se afastarem, a voz de Jiraiya ainda podia ser ouvida fracamente. Feliz agora? Você gastou todas as economias do seu sensei. Se me perguntar, apenas treine bastante. Quando você estiver forte o suficiente, quem se importa com a terra dos redemoinhos? Se aquele velho monstro ousar te impedir, simplesmente dê uma surra nele. Masaiko sentiu um forte desejo de correr até ele e lhe dar uma surra. Felizmente, um novo cliente salvou a vida de Jiraiya e deixou Masaiko paralisado. Chefe, posso olhar em volta livremente? Masaiko assentiu com a cabeça, respondendo mecanicamente. Olhem livremente, mas não toquem. Entendido. Masaiko olhou para a pessoa com a mente em desordem. Esse cara realmente não morreu? Eu sempre achei que ele tivesse batido as botas. O visitante se chamava Dankato, o amante de Tsunade na história original, que mais tarde morreu na Segunda Grande Guerra Ninja, tornando-se uma das causas diretas da hemofobia de Tsunade. Como o curso da guerra havia mudado, Masaiko nunca o tinha visto antes e presumiu que ele tivesse morrido tranquilamente no campo de batalha. Inesperadamente, ele ainda estava vivo. Hesitando por um instante, Masaiko sorriu e falou.
Cliente, você me parece muito estranho. Estou em Konoha há tanto tempo, mas nunca o vi. Dankato fez uma pausa e respondeu gentilmente. Eu estava em uma missão de longa duração lá fora antes, e parece que também não te vi. Masahiko assentiu com a cabeça e não disse mais nada, formulando algumas hipóteses em seu íntimo. Missão de longo prazo, os 12 ninjas guardiões. Por minha causa, há 6 membros a mais do que na história original, então ele também foi enviado para lá? Chefe, ouvi dizer que tudo aqui custa 1 milhão de ryu cada, mas encomendas personalizadas são possíveis, certo? Masahiko assentiu com a cabeça, e Dankato também tirou uma foto do bolso do peito. Que diabos? A tecnologia fotográfica é tão avançada assim no mundo de Naruto? Fotos estão por toda parte. Masahiko tirou a foto. A pessoa na foto parecia um tanto familiar e tinha uma forte semelhança com Dankato à sua frente. Este é meu pai. Vendo Masahiko comparar a foto com ele repetidamente, Dankato se pronunciou. O pai de Dankato. Masahiko pensou pensativamente, ele parecia ter alguma impressão. Ele se sacrificou na guerra anterior. Espero que você possa me ajudar a fazer uma escultura em madeira maior. Seria ainda melhor se fosse em tamanho real. Dankato parecia triste. Morto. Masahiko ficou em silêncio por um momento. Ele acabou de se lembrar de um encontro que teve com o pai de Dankato. Foi durante a avaliação de classificação quando Konoha foi fundada. Seu pai havia sido avaliado como um jonin especial por Masahiko. Lembro-me de ter lhe dado um chute no espaço espiritual naquela época. Chefe, é possível, insistiu Dankato. Quanto ao preço? Masahiko acenou com a mão e sorriu. Sem problema. Independentemente do tamanho da estátua, custa 1 milhão de ryu. No entanto, esta levará mais tempo. Você pode vir buscá-la daqui a 2 dias. Dankato parecia radiante. Sou muito grato a você, chefe. Ao ver Dankato se afastar, Masahiko lamentou silenciosamente a morte de Jiraiya. Já que Dankato não havia morrido, Masahiko sentiu que Tsunade definitivamente não ficaria com Jiraiya. Afinal, Jiraiya não tinha nenhuma vantagem, nem em personalidade nem em aparência. Não necessariamente. A direção da trama é diferente agora. Só Deus sabe se Dankato vai se apaixonar por Tsunade. Masahiko resmungou e começou a trabalhar. O texto acima oferece um vislumbre da vida de Masahiko após a abertura da loja no Taobao. Por muitos anos, Masahiko esteve envolvido com os clãs Senju e Uzumaki. Sem saber, muitos personagens importantes da trama surgiram, mas Masahiko nunca cruzou o caminho de nenhum deles. Em 1 ano e meio, Masahiko não fez nenhum progresso na observação do Ichiraku Ramen, mas como dono de uma loja de figuras de ação, conheceu todos os tipos de pessoas. Por exemplo, os pais do trio original Inu Shikasho pediram a ele que esculpisse os 3 em um único pedaço de madeira, demonstrando seu profundo laço. No entanto, como Shoza ocupou muita madeira, Masahiko cobrou 500 mil ryu extras. Havia também os pais dos 12 de Konoha, como Shibi Aburami, Sumi Nuzuka e outros. Embora nem todos frequentassem a pequena loja de Masahiko, suas estátuas podiam ser encontradas no Ichiraku Ramen. Masahiko viu a maioria delas no Ichiraku Ramen. Embora o objetivo principal de Masahiko não fosse abrir uma loja popular, o fato de ter ficado muito para trás em relação ao Ichiraku Ramen ainda o deixava triste. Quando eu tiver tempo no futuro, preciso criar algo que ninguém possa recusar, não importa o quão caro seja. Mas não havia mais tempo. 1 ano e meio passou num piscar de olhos, e os preparativos para o casamento de Navaki e Mikoto já haviam começado. A aliança matrimonial entre o Senju e os Uchiha era um evento de grande importância para Konoha. Este ano e meio foi bastante tranquilo. Hiruzen e Danzo não causaram problemas, e Akatsuki não reagiu à perda de um membro. Vou manter essa identidade de dono da loja por enquanto. Isso conta como dupla proteção contra o clone das sombras. Capítulo 177. Um casamento pacífico. No final do ano 37 de Konoha, o casamento de Navaki e Mikoto se aproximava. Masahiko inicialmente pensou que só precisaria agir discretamente como um guarda de Konoha, mas inesperadamente, outra missão surgiu. Tsunade bateu à sua porta. Tia-avó, tenho um favor a lhe pedir. Masahiko levou um susto, sua expressão mudando drasticamente. Ele claramente ainda estava disfarçado de dono da loja. Que tataravô? Meu nome é Agoromo. Isso mesmo, Agoromo Otsutsuki. Tsunade revirou os olhos. Então, vovô sábio dos 6 caminhos, você pode me fazer um favor? Droga. Masahiko murmurou, percebendo que seu disfarce havia sido descoberto, mas ainda fingindo. O que você quer com esse velho? Tsunade revirou os olhos novamente e disse, impotente, o casamento de Navaki e Mikoto está chegando. Espero que você possa esculpir 2 estátuas para eles. É mesmo. Masahiko coçou a cabeça, ele realmente não tinha pensado nisso. Com o lembrete de Tsunade, ele de repente teve uma ideia. Se ele esculpisse os 2 juntos e os fizesse formar um coração com os dedos ou um coração com as mãos, com certeza seria interessante. Sem problema, deixe comigo. Então deixo isso com você, tataravô. Tsunade se virou para sair, mas Masahiko hesitou e suspirou. Tsunade, quando você descobriu? Tsunade se virou e sorriu. Na primeira vez que viemos aqui comprar esculturas, Orochimaru e eu descobrimos. Não se preocupe, só contamos para o sensei, nem mesmo para o Jiraiya. Só contou para o Hiruzen? Podia ter contado para o Jiraiya também, assim eu saberia que tinha sido descoberto antes. Masahiko enfatizou cada palavra. Depois de um longo silêncio, suspirou e acenou para Tsunade, que estava confusa. De todas as pessoas, você tinha que contar para o Hiruzen.
Masahiko murmurou, balançando a cabeça em sinal de impotência. Metade do motivo de eu ter ficado aqui foi para impedir que o Hiruzen aprontasse alguma coisa a mando do Danzo. Não me admira que tenha sido tão tranquilo durante o último ano e meio. Eu deveria ser apenas um escultor silencioso. Mais de meio mês passou num piscar de olhos. Konoha passou o ano novo em festa por alguns dias. Após apenas 2 dias de calmaria, a agitação voltou com tudo. O casamento de Navaki e Mikoto teve um impacto maior do que Masahiko havia imaginado. Muitas pessoas estavam prestando atenção à aliança matrimonial entre o Senju e os Uchiha. A chegada do Daimyo do Fogo não surpreendeu Masahiko, afinal, em termos de antiguidade, Navaki era seu sobrinho. Além dele, até mesmo o Daimyo do Vento chegou, acompanhado pelo terceiro Kazekage. É claro que também havia o Daimyo do Redemoinho e o grande ancião da Terra dos Redemoinhos, que era o clone das sombras de Masahiko. A escultura de Masahiko representando o casal formando um coração já estava concluída e colocada em frente ao portão do clã Senju. Como Mikoto Uchiha estava se casando com um membro do clã Senju, o casamento foi naturalmente realizado nas dependências do clã. Como não havia espaço suficiente, os espectadores civis só puderam ficar do lado de fora. Masahiko, em sua identidade de dono da loja, tornou-se o único civil autorizado a entrar, pois sua escultura recebeu elogios unânimes. Isso conta como propaganda para a loja do Taobao. É uma pena que eu planeje fechar o negócio por um tempo depois do casamento de Navaki para voltar e verificar o desenvolvimento da Terra dos Redemoinhos. Um clone das sombras não é tão bom quanto o corpo original. Masahiko suspirou e trocou um olhar e um cumprimento com seu clone das sombras. Cerca de 1 hora antes do início do casamento, representantes de vários países e clãs apresentaram seus presentes a Navaki e Mikoto, um após o outro, e em seguida foram acompanhados até seus respectivos lugares. Os assentos estavam divididos em fileiras esquerda e direita. O lado esquerdo era reservado para pessoas de vários clãs, dispostas de forma realista da frente para trás, de acordo com a força de cada clã. Ninguém se opôs a essa disposição. É claro que, como um civil, Masahiko sentou-se no último assento dessa fileira. Ao lado dele estavam alguns ninjas civis com status suficiente para comparecer ao casamento, como Jiraiya e Orochimaru. Seu velho teimoso, como você conseguiu entrar sorrateiramente? Masahiko parecia impotente. Era evidente que ele guardava rancor de Jiraiya em ambas as identidades. Claro, ele sabia que Jiraiya estava apenas brincando, caso contrário, ele o teria espancado. Você não viu a estátua na entrada? Jiraiya fez uma pausa, depois pareceu esperançoso. Eu já imaginava há muito tempo que você o tinha feito. Que tal fazer um para mim e para Tsunade? Idiota! Antes que Masahiko pudesse responder, Orochimaru interrompeu para poupá-lo do trabalho, e os dois começaram a discutir em voz baixa. Enquanto conversavam, os assentos do lado direito do local foram gradualmente se enchendo de pesos pesados. Por exemplo, sentado no primeiro assento estava o mais forte do mundo ninja na época, o autoproclamado Uzumaki, o Derrotado, grande ancião da Terra dos Redemoinhos. Uma testemunha do mundo ninja que viveu por mais de 100 anos. Isso mesmo, era o clone das sombras de Masahiko. Em seguida vieram os 3 daimyos, depois o Hokage, o Kazekage, Mito, os anciãos de Konoha, os parentes de Navaki e Mikoto, e assim por diante. Como se tratava de um casamento, era necessário um anfitrião. A escolha da pessoa foi algo que Masahiko absolutamente não esperava. Que diabos? Como é que a Tsunade conseguiu se tornar a anfitriã do casamento? Masahiko murmurou, pressentindo que o casamento poderia ter algum caos. À medida que a data do casamento se aproximava, Masahiko sentia-se cada vez mais inquieto. Hiruzen, desligue temporariamente o alerta de barreira sensorial de Konoha. A voz de Masahiko soou no ouvido de Hiruzen. Hiruzen, que conversava com o terceiro Kazekage, levou um susto. Primeiro, olhou para o clone das sombras de Masahiko, depois acenou com a cabeça para o dono da loja, Masahiko, e chamou um Ambu. 5 minutos depois, a expressão de Hiruzen mudou, e ele acenou com a cabeça para Masahiko novamente. A expressão de Masahiko endureceu enquanto seu corpo principal e seu clone das sombras expandiam seu alcance sensorial ao máximo, cobrindo toda Konoha. Sem anomalias. Masahiko soltou um leve suspiro de alívio, desativou sua percepção e esperou o casamento começar. Claro, ele ativaria sua percepção a cada 5 ou 10 minutos para se proteger de interrupções ou ataques. Para surpresa de todos, o casamento de Navaki e Mikoto foi muito tranquilo. A recepção de Tsunade foi bastante convencional. As bênçãos dos representantes de vários países e clãs pareceram genuínas. Não houve nenhum drama exagerado como Fugaku raptando a noiva. Em toda a cerimônia, apenas os 2 Masahikos estavam tensos. O casamento não foi nada monótono, pelo contrário, pode-se dizer que foi repleto de momentos marcantes, o que se percebia pela atmosfera animada. No entanto, Masahiko não estava atento a isso e não sentiu nada. Foi somente após o término do casamento, quando os recém-casados agradeciam a todos pelas felicitações, que Masahiko voltou à realidade. Acabou assim do nada? Onde estão os encrenqueiros? Onde está Akatsuki? O fato de algo tão vasto quanto o céu em sua mente ter terminado de forma tão pacífica era um pouco difícil para ele aceitar. Estou realmente ficando louco. Masahiko sorriu amargamente pensativo. Parece que a determinação da Akatsuki em corrigir o plano não é tão forte assim, ou talvez eu estivesse esperando que alguém atrapalhasse o casamento. Masahiko suspirou internamente, percebendo que havia se tornado quase obcecado com esse assunto.
Esquece, é melhor que nada tenha acontecido. Os dois mosaicos trocaram olhares e relaxaram. Agora Mikoto já era esposa de Navaki. Ele não acreditava que houvesse nada que pudesse fazer Mikoto se divorciar e casar de novo. A mudança na trama não podia mais ser corrigida, então não deveria haver problemas. Ele realmente nunca tinha ouvido falar de divórcio no mundo de Naruto. Capítulo 178. Teste de treinamento. Após o casamento de Navaki e Mikoto, ambas as identidades de Masaiko permaneceram em Konoha por uma semana. Seu clone das sombras acompanhou Jinsuke para se aproximar dos daímios do País do Fogo e do País do Vento. Afinal, o País dos Redemoinhos provavelmente se tornaria uma das novas 5 grandes nações no futuro, então eles não podiam negligenciar a diplomacia. Quanto à identidade do dono da loja Taobao, ele também a manteve por uma semana. Somente depois de ter certeza de que nenhum acidente ocorreria, ele encontrou uma oportunidade para dissipar o clone das sombras e voltar ao normal. Nagato-kun e Konan melhoraram bastante ao longo deste ano e meio. O clone das sombras foi mantido por 1 ano e meio. Inicialmente possuía 50% do chakra de Masaiko, mas como não podia ser reabastecido, restaram apenas 20% no final. Além disso, como nunca foi dissipado, Masaiko não soube das notícias vindas da Terra dos Redemoinhos até agora. Ao receber de uma só vez as memórias de 1 ano e meio, Masaiko ficou um pouco atordoado por um momento. Felizmente, a vida do clone das sombras durante esse período foi relativamente monótona, então ele se recuperou rapidamente. Pelas lembranças, Masaiko estava mais feliz com o progresso de seus 2 discípulos. Nagato, com 9 anos, já possuía a força de um Jonin. Estimava-se que com um pouco mais de desenvolvimento, se tornaria um ninja de classe S aos 14 ou 15 anos era praticamente certo. Isso era tratamento de protagonista. Quanto a Konan, embora não se comparasse a Nagato, ela também era uma Chunin agora. Além disso, o que deixava Masaiko ainda mais feliz era sua grande habilidade em criar selos explosivos. Grande ancião, devemos ir, disse a voz de Jinsuke ao lado de seu ouvido, trazendo Masaiko de volta à realidade. Jinsuke, não te vejo há quase 2 anos, você envelheceu bastante. Afinal, Jinsuke já tinha 64 anos este ano, e ser o daimyo da Terra dos Redemoinhos era um trabalho árduo. 2 anos? Jinsuke parecia perplexo. Ele queria dizer que eles se viam todos os dias durante esse tempo. Masaiko acenou com a mão, interrompendo-o. Vamos, de volta à Terra dos Redemoinhos. Desta vez, apenas os dois vieram da Terra dos Redemoinhos, então não precisaram se preocupar com questões de segurança nem com pompa. Tudo seguiu o plano do clone das sombras de Masaiko para manter a simplicidade. A viagem de regresso foi ainda mais tranquila do que a da chegada. Afinal, trouxeram vários pergaminhos de selamento como presentes, os quais já tinham sido entregues uma semana antes. Hashirama, ó Hashirama, seu bisneto pode ser um ninja capaz de superá-lo. Você pode até testemunhar o dia em que ele o superará com seus próprios olhos no futuro. Masaiko ponderou durante a viagem de volta. A combinação de Senju e Uchiha. Quem sabe que tipo de monstro surgirá? Com a poeira sentada, Masaiko parou de se preocupar com o enredo e começou a aguardar ansiosamente pelo que viria a seguir. Nesse caso, se eu não me esforçar um pouco mais, corro o risco de ser ultrapassado. O coração de Masaiko se agitou. Seria muito constrangedor para um veterano com mais de 100 anos ser ultrapassado por um júnior. Quem mora? O próximo lugar onde é relativamente fácil conseguir pontos de testemunha é com o Kakashi. Graduando-se aos 5 anos, Chunin aos 6, Jonin aos 12, deve haver pontos de testemunha para coletar em todas essas graduações. O enredo havia mudado, então Masaiko só podia sobreviver calculando, esforçando-se para encontrar em suas memórias cada vez mais vagas eventos mencionados na obra original, especificamente aqueles que não deveriam mudar. Durante esse ano e meio, além de proteger Navaki e Mikoto, Masaiko também conseguiu convencer Sakuma a mudar Ataque Kakadon de volta para Ataque Kakashi, porque o nome anterior era realmente muito estranho para ele. Claro, o processo não foi fácil, mas Aiko teve que insistir bastante até finalmente conseguir. Mudar o nome de volta também não foi fácil para Sakumo. Ele foi importunadamente pressionado por sua esposa. Eu disse a vocês naquela época que a criança deveria se chamar Ataque Kakashi, mas vocês insistiram em Ataque Kakadon, nome dado pelo ancião Masaiko. E agora querem mudar de volta. O processo descrito acima foi fruto da imaginação de Masaiko, baseada no sorriso amargo de Sakumo. Ele lamentou silenciosamente a morte de Sakumo em seu coração. Sensei, você voltou. As vozes de Nagato e Konan trouxeram Masaiko de volta à realidade. Só então ele percebeu que havia retornado à terra dos redemoinhos. Algumas pessoas os recebiam na fronteira. Vocês dois pequeninos melhoraram bastante. Masaiko percebeu algo e suspirou emocionado. As memórias de um clone das sombras ainda não se comparavam à experiência pessoal. Vamos lá. Iremos ao campo de treinamento para verificar seu treinamento. Sensei, o senhor não verificou isso antes de ir para Konoha, semana passada? As duas crianças mostraram-se um tanto resistentes. Masaiko sorriu e não explicou. Verificar mais algumas vezes fará com que você treine mais rápido. Quando Masaiko disse verificar o treino, é claro que ele não se referia a fazê-lo pessoalmente. Ele sentia que seu clone das sombras era sempre mais distraído do que o corpo principal. Na verdade, ele havia construído 2 pistas no campo de treinamento do redemoinho, uma para testar a corrida de 100 metros, outra para os 400 metros, e até mesmo uma barra fixa para flexões.
Até mesmo seu corpo principal se sentia um pouco desconfortável ao vê-las. Não era de admirar que os dois discípulos resistissem. Mas o equipamento já estava lá, seria uma pena não usar. No entanto, na área de treinamento Whirlpool, Masahiko tinha linhas pretas no rosto. Na barra fixa, alguém fazia flexões tão rápido que se tornava um borrão. Ah, sensei, você voltou. Ao ver Masahiko, aquela pessoa deu uma volta aérea de 1080 graus, se atirou da barra, aterrissou na frente de Masahiko e chegou a tropeçar. Masahiko franziu a testa e não o ajudou a se levantar, forçando um sorriso. Kento-kun, ainda está treinando? Sim, sensei. Kento-kun ergueu os olhos. Esses equipamentos que você construiu são muito convenientes para o treinamento. Bum! Assim que Kento-kun terminou de falar, a barra horizontal desabou completamente. Masahiko suspirou impotente. Eu construí isso para Nagato e Konan. Por que você está se juntando a nós? Se estiver entediado, pode ir para Konoha. O filho de Dai já tem 5 anos. Talvez você possa encontrar um parceiro de treino. Ao ver Kento-kun se afastar animado, Masahiko sentiu-se um pouco desanimado. Aos seus olhos, a capacidade física de Kento-kun já estava em declínio. Afinal, ele tinha mais de 60 anos. Manter-se no auge para sempre era impossível. Só faltam 2 provas. Esqueça os 400 metros, corra só os 100 metros. Quero ver se você relaxou. Depois, vou testar seu treinamento de ninjutsu. Sim, sensei. As 2 crianças responderam sem ânimo. Sempre acharam que correr os 100 metros era uma bobagem. A postura de corrida de um ninja não envolvia balançar os braços para frente e para trás, mas sim colocar as mãos atrás das costas. Masahiko não entendia ao princípio, mas depois de tantos anos já estava acostumado. Isso reduz a resistência do ar? Ao ver as 2 crianças terminarem, uma com um tempo superior a 5 segundos, a outra superior a 7 segundos, Masahiko assentiu levemente. Aos 9 anos, obter tais resultados era excelente. Afinal, eles dependiam inteiramente da capacidade física, o uso de chakra era proibido na pista. Se fosse Sakumo, provavelmente levaria perto de 2 segundos. Não está ruim, mas não houve muita melhora. O resultado é praticamente o mesmo do último teste. A frase de Masahiko lhe rendeu olhares ressentidos das 2 crianças, e só então ele se lembrou de que o último teste havia sido uma semana antes. Usar clones das sombras por muito tempo afeta a memória? Masahiko franziu a testa. Ninguém jamais havia usado um clone das sombras por 1 ano e meio como ele, nem possuía o mesmo volume de chakra. Parece que não poderei usá-lo por muito tempo no futuro. Masahiko voltou-se para os 2. O progresso está bom. Deixe-me ver como está indo o treinamento de ninjutsu de vocês. Capítulo 179. A estrada explosiva da Tag. Yuna-kun, como vai? Eu e a Konan conseguimos nos conectar? Perguntou Masahiko em tom de dúvida. Não me interpretem mal. Esta era uma pergunta séria. Masahiko não se rebaixou ao ponto de assediar uma menina de 9 anos. Após retornar da Konoha para a terra dos redemoinhos, Masahiko primeiro testou o progresso do treinamento de seus 2 discípulos. Ele verificou especificamente a velocidade de Konan na produção de etiquetas explosivas e ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que ela conseguia produzir uma cada poucos segundos, atingindo assim a produção em massa. Contudo, Konan não possuía o sangue do clã Uzumaki afinal. Embora sua força pudesse ser considerada a de um Chunin, seu volume de chakra era insuficiente. Masahiko só pôde levá-la para encontrar Yuna-kun, na esperança de resolver isso através da tecnologia. Masahiko naturalmente considerou fazer o que fez com Tsunade durante os exames Jonin, usar jutsus de selamento para selar o chakra de Konan. Mas após tentar, a produção de energia explosiva de Konan tornou-se muito instável devido ao chakra misturado de Masahiko. Após encontrar Yuna-kun, a cientista de fato tinha muitas soluções. Depois de coletar amostras de chakra de Masahiko e Konan, ela conseguiu usar um equipamento para converter o chakra transmitido de Masahiko no mesmo tipo do chakra de Konan. Masahiko não conseguia entender o princípio. Seguindo a pulseira de proteção de chakra, outra peça de tecnologia obscura surgiu. Vovô Masahiko, a conexão está pronta, respondeu Yuna-kun. Tente liberar um pouco de chakra, não muito. Masahiko fez o que lhe foi pedido. Do outro lado da mesa, Konan demonstrou uma expressão de leve dor. Masahiko se assustou e parou imediatamente. Yuna-kun, o que está acontecendo? Deu errado? Yuna-kun aproximou-se com um sorriso. Deu certo, vovô Masahiko. No entanto, o chakra interno da Konan não está esgotado agora, então receber o seu chakra certamente será um pouco desconfortável. Mas tudo bem, isso na verdade trará alguns benefícios para ela. Masahiko fez uma pausa, assentiu com a cabeça em sinal de compreensão e sorriu. Nesse caso, o volume de chakra de Konan pode melhorar um pouco. Um ganho inesperado. No entanto, vovô Masahiko, continuou Yuna-kun após a conversão do instrumento, cerca de 50% do seu chakra será perdido. Masahiko acenou com a mão, interrompendo Yuna-kun. Não importa. Isso é normal. 50% é suficiente. Então ele se virou para Konan. Konan, você está bem? Primeiro se acostume com isso, depois começaremos a fazer etiquetas explosivas. Estou bem, sensei. Nos 2 meses seguintes, Masahiko fez com que Konan criasse etiquetas explosivas quase todos os dias, até que Zuko-kun os interrompeu. Sensei. O rosto de Zuko-kun estava tomado por um sentimento de impotência. O senhor já fez quase 10 milhões de etiquetas explosivas. Em média, cada ninja na terra dos redemoinhos pode receber 1000 etiquetas. Não há necessidade de fazer mais.
Masahiko ficou surpreso. Só então percebeu que 2 meses de trabalho árduo haviam rendido resultados tão expressivos. Olhando para Conan à sua frente, seu rosto já demonstrava cansaço. Ufa, então vamos parar por aqui por enquanto. Obrigada pelo seu trabalho árduo, Conan. No entanto, o trabalho árduo durante esse período não foi em vão. Seu volume de chakra praticamente dobrou. A recompensa não é pequena. Conan assentiu com um sorriso e foi descansar. Masahiko não se sentia cansado. Desde que obtiver o corpo sábio, não sentirá mais fadiga. Izuku-kun, já que temos etiquetas explosivas demais, podemos pensar em maneiras de vender algumas. Esse era o verdadeiro objetivo de Masahiko. A atual fonte de renda da Terra dos Redemoinhos era a Terra dos Relâmpagos, mas eles não podiam depender de taxas de proteção para sempre. Precisavam de sua própria fonte de renda. Etiquetas explosivas eram algo com letalidade que não era nem muito grande nem muito pequena, perfeitas para venda. Quanto aos compradores, o país do relâmpago provavelmente não tinha dinheiro sobrando para comprá-las, e o país da água ficava muito perto do país dos redemoinhos. Isso deixou o país do fogo, o país do vento e o país da terra. Quanto a esses pequenos países, Masahiko estimou que eles não teriam dinheiro para comprar em grandes quantidades, mas como vendê-las era um problema. A Vila da Folha era fácil de lidar, não só eram próximos, como as relações também eram boas. Além disso, qual vila não gostaria de estocar etiquetas explosivas? Mas a Vila da Areia e a Vila da Rocha eram problemáticas. Não só eram distantes, como a rota passava por muitos países, tornando-a perigosa. Izuku-kun levantou essa questão, fazendo com que Masahiko ficasse pensativo. E se fossemos por mar? Nos últimos anos, a Terra dos Redemoinhos havia se desenvolvido rapidamente e já possuía navios capazes de realizar longas viagens. Pelo mar? Izuku-kun ficou surpreso. Só podemos chegar à Terra da Água pelo mar? Masahiko franziu a testa. Aliás, ele nunca tinha se importado se o mundo de Naruto era redondo ou não. Se eles conseguiam chegar à Vila Oculta da Rocha pelo mar, a Vila Oculta da Areia também seria muito mais segura de alcançar. Vou sair por um instante. Masahiko deixou uma mensagem e voou em direção ao sudeste da Terra dos Redemoinhos. Quando Masahiko preencheu o mar naquela época, ele usou ninjutsu apenas para estender o continente por uma grande distância mar adentro. Ele não preencheu o oceano inteiro. Isso não era algo que pudesse ser feito em meio mês. Levaria pelo menos quase um ano para Masahiko fazer isso. Portanto, a sudeste da Terra dos Redemoinhos, ainda havia um oceano sem fim. Masahiko não parou na praia e viajou diretamente através do mar. Essa distância. Meia hora depois, Masahiko franziu a testa. Diante dele estendia-se o oceano infinito. Em sua velocidade de voo, ele já havia percorrido cerca de 200 quilômetros. Já é tão longe assim? Passou-se mais meia hora, e Masahiko finalmente avistou terra firme, mas não um novo continente. É mesmo a Terra? Isso significa que o mundo de Naruto também é redondo? Masahiko soltou um longo suspiro de alívio. A esta distância, levaria cerca de meio mês para chegar aqui da Terra dos Redemoinhos por mar. É praticamente o mesmo que transportar por terra, mas o mar é muito mais seguro. Masahiko não foi fazer um passeio pela terra. Seu clone das sombras já havia explorado tudo procurando por Yuna-kun. Ele também não estava com vontade de alcançar o Noki, então deu meia volta e voou de volta imediatamente. Contudo, desta vez sua velocidade não era alta. A cada poucos minutos, ele parava e usava a liberação de terra para erguer um monumento de pedra de 100 metros de altura, impedindo que seus companheiros de clã se perdessem durante a navegação. Foi somente quando o céu escureceu completamente que Masahiko retornou à Terra dos Redemoinhos e encontrou Izuku-kun, todo animado. Izuku-kun, o mundo é realmente redondo. Izuku-kun ficou atônito, sem entender o que ele queria dizer. Masahiko prosseguiu explicando. Navegando para sudeste a partir da Terra dos Redemoinhos por cerca de meio mês, pode-se chegar à Terra da Terra. Podemos designar missões dentro do país para que ninjas escoltem as etiquetas explosivas. Refletindo sobre o assunto, Masahiko acrescentou. Classifique esta missão como Rank S. Pelo menos 2 Jonin de elite devem liderar a equipe. Afinal, podem surgir situações inesperadas no mar. Izuku-kun assentiu. Então, com relação às negociações com a Rocha Oculta, Masahiko sorriu. Vou embarcar pela primeira vez. Em todos esses anos, nunca experimentei a sensação de navegar no mar. Marquei a rota para que os membros do clã não se percam. Esta rota pode ser chamada de Estrada da Seda, quer dizer, estrada explosiva. Ele assentiu com a cabeça, muito satisfeito com sua capacidade de dar nomes. Capítulo 180. Navegação e Onoki. Levante devagar, com cuidado. Na costa da Terra dos Redemoinhos, Izuku-kun, nervoso, dirigia um grupo de ninjas para carregar caixas no porão de um navio. Havia 50 caixas no total. Cada uma continha 10 pergaminhos de selamento, e cada pergaminho armazenava 1000 etiquetas explosivas, que já era o limite. Não que não existissem pergaminhos de selamento com maior capacidade, mas se os usassem, a embalagem seria mais valiosa que a mercadoria, e provavelmente perderiam uma fortuna. Masahiko observava de lado com seus 2 discípulos. Mais de um mês havia se passado desde que ele estabelecera a estrada da etiqueta explosiva, e a transação da etiqueta explosiva com Konoha também havia sido concluída. Konoha, tendo saído vitoriosa de 2 grandes guerras, estava de fato prosperando. Eles compraram 1,5 milhão de etiquetas explosivas do Redemoinho de uma só vez, ao custo de 100 cabeças de Azuma. Após vender para Konoha, o país dos Redemoinhos ainda tinha muitas etiquetas explosivas restantes.
O carregamento que estava sendo preparado era destinado ao país da Terra. No entanto, como uma terceira grande guerra ninja ainda poderia ocorrer, vender muitas etiquetas poderia facilmente causar problemas para Konoha. Então, Masahiko finalmente decidiu vender 50.000 etiquetas explosivas para o país da Terra primeiro. Isso traria renda sem causar problemas ou dificuldades. Afinal, esta era a primeira jornada da Terra dos Redemoinhos na estrada explosiva. Para evitar acidentes, Masahiko levou consigo metade da elite do esquadrão de patrulha e embarcou no navio de carga com seus 2 jovens discípulos, prontos para partir em uma viagem pelo mundo de Naruto. Com tudo pronto, Masahiko acenou para Izuku-kun, que ainda observava, para tranquilizá-la, e então instruiu os outros no navio a começarem a remar. Isso mesmo, remo. Masahiko originalmente pensou que, com o desenvolvimento da Terra dos Redemoinhos nos últimos 2 anos, eles já teriam conseguido construir navios a vapor ou algo semelhante, mas, inesperadamente, ainda era essa fonte de energia primitiva. Claro, não era completamente primitiva. Por exemplo, os remos eram bastante avançados e podiam ser movidos a chakra, então não havia necessidade de remar com as mãos. Ainda me sinto muito fraco, suspirou Masahiko, emocionado. Felizmente, o local de pouso na Terra era uma praia deserta. Assim começou a primeira e possivelmente única viagem de Masahiko no mundo de Naruto. Afinal, além de acompanhar o navio desta vez, ele geralmente voava. Em sua vida anterior, Masahiko havia estado em barcos e visto o Oceano Infinito. O mar no mundo de Naruto empalidecia em comparação com os tempos modernos. Além de dirigir o curso, ele não tinha nada de novo ou interessante para fazer. No entanto, os ninjas no navio estavam um tanto animados, especialmente os 2 discípulos de Masahiko. Afinal, eles tinham apenas 9 anos, uma idade em que ainda gostavam de brincar. Normalmente, eles treinavam todos os dias. Como não havia lugar para treinar no navio, e Masahiko não era severo o suficiente para fazê-los correr no mar para seguir o navio, os 2 observavam os grandes peixes saltando ocasionalmente do parapeito, com risadas ecoando de vez em quando. No início, Masahiko estava cheio de energia, mas depois de 2 dias começou a ficar impaciente, achando a vida no navio realmente entediante. Seria ótimo se um Sea King viesse atacar o navio só para aliviar o tédio. Masahiko sorriu amargamente por dentro. Como poderia haver reis do mar no mundo de Naruto? Assim que o pensamento se dissipou, Masahiko ficou atônito. Um peixe monstruoso e gigantesco emergiu do mar, agitando ondas gigantescas. Existem mesmo reis do mar? Não, é algum tipo de besta invocada. Masahiko sorriu amargamente e liberou uma rajada de força gravitacional para estabilizar a nave. Nagato-kun Konan, chegou a sua chance de praticar ninjutsu. Masahiko interrompeu os membros da patrulha de elite que queriam agir e permitiu que seus 2 discípulos praticassem. Liberação de vento, onda de vácuo, chuva de papel. Os 2 discípulos atacaram simultaneamente, mas seu ninjutsu não conseguiu causar dano suficiente ao enorme peixe monstruoso, uma besta de invocação bastante poderosa. Enquanto os 2 discípulos lutavam na superfície da água, Masahiko estabilizou o navio e observou junto com os outros. O padrão de ataque do peixe monstruoso era muito simples, ele apenas investia contra o navio. Cada vez que tentava atingir o navio, era repelido por uma força invisível. Cada vez que tentava atingir os 2 discípulos de Masahiko, eles se esquivavam. No fim, ele gritou e tentou fugir de volta para o mar. Masahiko franziu a testa. Deixar uma coisa dessas aqui poderia causar problemas em viagens futuras. Masahiko imitou o formato de uma pistola com a mão direita e imediatamente disparou uma bomba de besta com cauda em miniatura, explodindo o peixe monstruoso ao meio e afundando-o na água. Ao ver seus 2 discípulos um tanto desanimados, Masahiko sorriu e disse: "Não se apressem. Vocês ainda não podem aprender esses poderosos ninjutsus de nível S daqui a 2 anos, vocês serão capazes de resolver esse tipo de coisa facilmente." A frota continuou navegando. Ao longo do caminho, encontraram várias outras bestas de invocação gigantes como aquela. Nenhuma possuía inteligência, nem valia a pena firmar um contrato com elas, então Masahiko acabou matando todas. Não importa o mundo, o vasto oceano sempre guarda alguns perigos desconhecidos, suspirou Masahiko. Parecia que ele teria que selecionar cuidadosamente os ninjas de escolta para futuras viagens. Será que a Terra dos Redemoinhos produzirá um homem que conquistará os mares no futuro? De preferência alguém que possa gritar: "Eu sou o homem que se tornará o rei dos piratas." Masahiko deixou sua imaginação correr solta. A viagem deveria durar 15 dias, mas acabou levando 17. Eles enfrentaram alguns problemas em sua primeira viagem marítima, mas nada muito perigoso para ninjas, e finalmente chegaram sem problemas à Terra. "Grande ancião, vamos levar essas caixas para a Vila da Rocha Escondida?" Masahiko lançou um olhar fulminante para o ninja tolo que fizera aquela pergunta. Um grupo de ninjas de elite do Redemoinho carregando caixas para a Vila Oculta da Rocha para vender mercadorias? Que humilhação seria essa? Masahiko elevou-se ligeiramente no ar, percebeu a localização da Vila da Rocha Oculta e formou selos com as mãos. Arte sábia, liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo. Um feixe de luz branca emanou das mãos de Masahiko, atravessando o céu e percorrendo o espaço aéreo da Terra. Os civis e ninjas da Terra pensaram que se tratava apenas de um estranho fenômeno celestial, mas dentro do edifício Tsuchikage, a expressão de Onoki mudou drasticamente. Isto é, liberação de poeira. Olhando na direção de onde veio, ele voou apressadamente para fora.
Vários guardas do Tsuchikage trocaram olhares e o perseguiram. Após liberar a liberação de poeira, Masahiko pousou e esperou no local. E de fato, em pouco tempo, o chakra de Onoki se aproximou rapidamente. Sênior Masahiko Uzumaki, é você mesmo. Após chegar, Onoki primeiro franziu a testa e olhou para a nave atrás de Masahiko, depois o cumprimentou, especulando sobre o propósito de Masahiko. Não fique nervoso, desta vez estou aqui por um bom motivo. Masahiko acenou com a mão e disse com um sorriso. Ao mesmo tempo, várias figuras apareceram ao lado de Onoki. Os guardas de Tsuchikage haviam chegado. Onoki fez sinal para que não agissem precipitadamente e esperou que Masahiko continuasse. Não fique tão tenso. É chato, murmurou Masahiko, sem pressa para falar de negócios. Onoki, não nos vemos há uns 30 anos, não é? Não vamos colocar a conversa em dia? Onoki hesitou, relaxou um pouco a guarda, balançou a cabeça com um sorriso amargo e disse: Sênior, temos alguma coisa para relembrar dos velhos tempos? Masahiko fez uma pausa. A visita anterior de Onoki a Konoha não era exatamente uma lembrança agradável. Ele suspirou. Tudo bem, sem conversa fiada. Vamos falar de negócios. Masahiko apontou para o navio atrás dele e começou a discutir o assunto principal. Capítulo 181. Formando um esquadrão. O processo de venda das etiquetas explosivas ocorreu de forma inesperadamente tranquila. Quando Onoki soube do propósito da visita de Masahiko, imediatamente enviou dezenas de ninjas da vila para transportar as etiquetas de volta e acertou o pagamento na hora. Assim que a transação foi concluída, percebendo que Onoki não estava com vontade de conversar, Masahiko simplesmente lhe disse para mandar alguém construir uma fortaleza ao longo daquela costa. A terra dos redemoinhos poderia enviar frotas de tempos em tempos à terra para vender diversas mercadorias. Depois disso, o grupo descansou um pouco e embarcou em sua jornada de retorno. A viagem de volta foi consideravelmente mais tranquila. Afinal, os ninjas do redemoinho agora tinham 17 dias de experiência em navegação, e algumas das gigantescas bestas de invocação aquáticas ao longo da rota haviam sido eliminadas. Eles retornaram à terra dos redemoinhos em apenas 14 dias. Nos dias que se seguiram, a terra dos redemoinhos usou o mesmo método para estabelecer uma rota marítima com a Vila Oculta da Areia. Embora viajar por água levasse praticamente o mesmo tempo que por terra, era comparativamente mais seguro. Bestas aquáticas invocadas sem inteligência eram sempre mais fáceis de lidar do que ninjas astutos. Em menos de um ano, a terra dos redemoinhos estabeleceu com sucesso relações comerciais com muitos países, grandes e pequenos, no mundo ninja. Eles não só usavam a frota para vender mercadorias como também podiam comprá-las. Com isso, as bases para o desenvolvimento da terra dos redemoinhos foram estabilizadas. Tudo o que faltava agora era população e tempo. Após resolver o problema da fonte de renda da terra dos redemoinhos, Masahiko voltou a ficar ocioso. Diariamente, ele ensinava seus 2 discípulos, instruía pessoalmente Kushina em técnicas de selamento e praticava o punho gentil nas horas vagas. Nesse ponto, sua habilidade punho gentil estava quase na metade do nível 9. Masahiko acreditava que em mais 5 ou 6 anos, conseguiria dominar sua primeira habilidade de nível 10, desenvolvida por ele mesmo. O treinamento de seus 2 discípulos também havia chegado a um impasse. Na idade deles, provavelmente já haviam atingido um limite. Masahiko decidiu levá-los em missões para acumularem alguma experiência em combate. Não havia muitas missões na Vila Uzuni, e a dificuldade não era muito alta. Depois de algumas missões de escolta e tarefas diárias complicadas, Masahiko não só achou tudo entediante, como até mesmo seus 2 discípulos sentiram que continuar assim era inútil. Vamos lá, vou te levar para a Vila da Folha para roubar missões dos ninjas de lá. Acontece que o ano 39 de Konoha estava se aproximando. Kakashi logo completaria 5 anos e se matricularia na academia, então Masahiko planejou ir coletar alguns pontos de testemunha ou algo do tipo. Os esquadrões da Vila da Folha geralmente consistiam em 3 membros ou 3 membros mais um capitão. Masahiko planejava formar um também. Kushina estava fora de Konoha há 2 anos e meio. Formar um esquadrão com ela e os 2 discípulos de Masahiko seria perfeito. Quanto à ida de Kushina para Konoha desta vez, Nanako não se opôs. Ela até sugeriu ativamente que também gostaria de ficar em Konoha por um tempo. Por que você não se comporta como a esposa do daimyo em vez de se juntar à diversão em Konoha? Nanako sorriu amargamente e balançou a cabeça, sem oferecer nenhuma explicação. Finalmente, o grupo de 5 retornou a Konoha. Kushina, você está feliz em ver Minato em breve? Masahiko provocou no caminho. Kushina corou levemente e balançou a cabeça suavemente, mas seus olhos expectantes traíram seus verdadeiros pensamentos. O Minato até me pediu para fazer uma escultura sua em madeira para ele, continuou Masahiko, provocando. Enquanto falava, a expressão de Masahiko tornou-se ligeiramente mais séria. O principal objetivo de trazer vocês 3 para Konoha desta vez é treinar suas habilidades de combate. Portanto, pedirei a Hiruzen que selecione cuidadosamente algumas missões de ranking para vocês. Não irei interferir facilmente, então levem isso a sério. Não se preocupe, tataravou Masahiko. Eu cuidarei dos 2. Kushina parecia ter tudo sob controle. Masahiko olhou para ela, balançou a cabeça e desferiu um golpe. Você não é necessariamente páreo para Nagato. É incerto quem protegerá quem. Como isso é possível? O grupo ficou animado, e Nanako só pôde observar com um sorriso amargo. Ao chegar em Konoha, Masahiko ficou atordoado ao ver uma pequena figura passar correndo por ele. Mais 17 famílias.
A boca de Masahiko se contraiu num sorriso. Quem passava correndo era Might Guy, que acabará de completar 5 anos. Embora começar a treinar tão jovem não o surpreendesse, o que Guy carregava nas costas era um pouco difícil de aceitar para Masahiko. Entrega do Ishiraku? Toda vez que venho a Konoha sempre tem uma surpresa. Um garoto de 5 anos entregando comida. Não é fácil. Masahiko deu um sorriso amargo. Ele não esperava que em menos de um ano após deixar Konoha, Teuchi realmente tivesse colocado sua sugestão em prática e começado a oferecer entregas. Espere e não me diga. Masahiko teve um mau pressentimento, que mais tarde se provou correto. Não só Might Guy, mas também Dai e Kento-kun se juntaram à brincadeira. Os três encararam isso como um treino e entregaram comida para a viagem para Teuchi de graça. Sensei, o Kento-kun não mudou nada, provocou Nanako. Masahiko suspirou. A culpa é minha. Ele olhou para seus 2 jovens discípulos e suspirou aliviado. Ambos eram um tanto introvertidos e certamente não se tornariam assim. Embora se sentisse um pouco constrangido, Masahiko não os impediu. Provavelmente, os 3 gostaram. Nanako foi até as terras do clã Senju para encontrar Mito, enquanto Masahiko levou as 3 crianças para o prédio do Hokage. Ao ver Kushina, a alegria no rosto de Hiruzen era quase imperceptível. Quando Masahiko retornou ao clã 2 anos atrás, Hiruzen estava preocupado com o próximo candidato a Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas. No entanto, ao ver Masahiko o encarando, ele rapidamente se recompôs. Elder Masahiko, o que o traz aqui? A terra dos redemoinhos é tão pobre que não conseguimos descobrir o pote. Trouxe 3 crianças para Konoha para realizar algumas missões. Hiruzen ficou surpreso e deu um sorriso amargo. Não faz muito tempo, a terra dos redemoinhos havia esvaziado metade do tesouro de Konoha com etiquetas explosivas, e agora ele se queixava de pobreza. No entanto, Hiruzen havia aprendido a extrair os pontos principais do disparate de Masahiko. Sem problemas, ancião Masahiko. Os 3 precisam de um Jonin de Konoha para liderar a equipe? Masahiko fez uma pausa e balançou a cabeça. Eu os trouxe aqui para realizar missões de nível A ou superior. Você vai deixar Sakumo liderar a equipe? Missões de rank A? Hiruzen fez uma expressão ligeiramente confusa. A Vila da Folha não tinha muitas missões desse tipo. Ele pensou inicialmente que Masahiko tivesse trazido as 3 crianças apenas para fazer missões de rank B e C. Não se preocupe. Eu só quero treiná-los. Uma missão a cada 6 meses é suficiente. Além disso, você pode ficar com metade da comissão da missão. Hiruzen deu um suspiro de alívio. Uma vez a cada 6 meses está ótimo. Pode ficar com a comissão. Masahiko também não recusou. Então está decidido. Em alguns dias trarei as 3 crianças para aceitarem uma missão. De preferência, uma com mais combate, mas que não seja muito demorada. Hiruzen entendeu e assentiu em concordância. Masahiko saiu com as 3 crianças e sorriu para Kushina. Muito bem, vai encontrar Minato se quiser. Veja só como você está ansioso. Kushina de repente agiu como uma tsundere. Eu não vou. Vou encontrar a vovó. Dito isso, ela saiu correndo, mas obviamente foi na direção errada. Masahiko se virou para Nagato e Konan e sorriu. Vamos também. Vamos ver como está a vida de casado do seu irmão Navaki? Capítulo 182, aumentando a dificuldade. Dentro das instalações do clã Senju, Masahiko parecia um tanto desapontado. Ele não havia recebido as notícias que desejava. Navaki e Mikoto estavam casados há quase um ano, mas Mikoto ainda não apresentava nenhum sinal de gravidez. O monstro que Masahiko tanto esperava não dava sinal de vida. Na história original, Mikoto foi capaz de dar à luz Itachi e Sasuke, provando que ela deveria estar bem. Será que Navaki é incapaz? Masahiko especulou com um toque de malícia no coração. Tio-avô, por favor, aceite um chá. Quem falava era Mikoto. Depois de se casar com Navaki, ela também passou a se referir a Masahiko como seu bisavô. Masahiko assentiu com a cabeça e olhou para Navaki, que estava brincando com Nagato-kun e Konan, sentindo que a cena lhe era um tanto familiar. Naquela época, Hashirama e eu também éramos assim. A voz de Mito veio de lado, fazendo Masahiko perceber de repente. Navaki e Hashirama são realmente parecidos, tanto na aparência quanto na personalidade. Masahiko suspirou emocionado, e Mito assentiu com um sorriso. Os dias de paz continuaram por mais alguns dias. Masahiko passou mais um ano novo em Konoha, e chegou ao 39º ano de Konoha. Assim que o ano novo passou, Masahiko levou as 3 crianças para ver Hiruzen, mas o resultado não foi muito satisfatório. Sem missões de nível A, Masahiko tinha uma expressão de, você só pode estar brincando no rosto. Hiruzen deu um sorriso amargo. Ancião Masahiko, o ano novo acabou de passar. Poucas pessoas vieram oferecer missões, então não há uma única missão de nível A. Não há nenhuma missão acumulada do ano passado? Hiruzen balançou a cabeça. Atualmente, o número de missões em Konoha é menor que o número de ninjas. Masahiko ficou atônito, depois assentiu pensativamente. A Konoha atual era muito mais próspera do que na história original. Por que você não espera mais 2 meses com eles? Sugeriu Hiruzen. Masahiko hesitou, depois balançou a cabeça. Em pouco mais de 2 meses, seria a hora da matrícula de Kakashi, e ele temia perder a oportunidade. Embora pudesse usar um clone das sombras, sempre sentiu que seu clone era ainda mais problemático que seu corpo original, então não queria usá-lo levianamente. Se vocês não têm missões regulares aqui, certamente a Anbu tem algumas. Como, por exemplo, explorar outras aldeias ninja, ou algo assim. Hiruzen ficou estupefato. Existem algumas, mas essas missões não são muito adequadas. Está tudo bem.
Você está preocupado com o fato de eu estar liderando a equipe? Hiruzen deu um sorriso amargo. Quase disse, é justamente por você estar liderando a equipe que estou preocupado. No fim, Masahiko aceitou uma missão para as 3 crianças, investigar informações sobre a Vila Oculta da Grama. Corria o boato de que elas vinham mantendo contato frequente com a Vila Oculta da Areia ultimamente. Acho que não ensinei vocês a fazer reconhecimento e contra-reconhecimento, né? No caminho para a Vila Oculta da Grama com as 3 crianças, Masahiko percebeu de repente. Aparentemente não, Sensei, respondeu Nagato-kun. Ainda não é tarde para ensinar. Você? Masahiko estava prestes a dizer algo quando percebeu que também não sabia como realizar reconhecimento e contra-reconhecimento. Eu nunca precisei desse tipo de coisa. Masahiko olhou para as 3 crianças que aguardavam instruções e suspirou, impotente. Ele não podia simplesmente dizer a elas que também não sabia, podia? Primeiro, encontrem uma patrulha da Vila Oculta da Grama e façam uma emboscada. Depois, usem o jutsu de transformação para assumir a aparência deles e se infiltrarem para explorar. Só isso. Masahiko começou a falar bobagens. De qualquer forma, com ele protegendo-os à distância, nada daria errado. Nagato-kun e Konan assentiram repetidamente, mas Kushina-kun, de 15 anos, não se deixou enganar tão facilmente. Ela revirou os olhos discretamente e murmurou baixinho, ainda temos que confiar em nós mesmos. Masahiko também ouviu, mas era muito constrangedor, então ele fingiu que não ouviu. A jornada transcorreu em meio aos ensinamentos aleatórios de Masahiko, e eles chegaram a um local a cerca de 5 quilômetros da Vila Oculta da Grama. Masahiko olhou para o ambiente ao redor e instruiu as 3 crianças. O resto da jornada depende de vocês. Vou me retirar primeiro. Dito isso, ele afundou no chão. Os 3 trocaram olhares. O lado irmã mais velha de Kushina-kun veio à tona. Ela acenou com a mão. Cuidado, me sigam. Os 3 seguiram em frente, ocultando sua presença. Cerca de 3 quilômetros depois, Kushina-kun fez um sinal para que se escondessem. Ela havia avistado uma equipe de patrulha da Vila da Grama. Irmã Kushina, devemos atacar? Perguntou Nagato-kun com um tom inocente. Konan puxou a manga dele. Não, acho que o método do sensei está um pouco errado. No subsolo, os cantos da boca de Masahiko se contraíram levemente. Kushina-kun lançou um olhar para Konan que dizia, você tem um futuro, e então observou atentamente os ninjas da patrulha da Selva da Grama. Parece que estão carregando alguma coisa. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de Masahiko também observaram atentamente. Nagato-kun falou hesitante, parece com as caixas que enviamos por mar da última vez. Kushina-kun ficou surpreso a princípio, mas depois encantado. Então, o contato frequente entre a grama oculta e a areia oculta é apenas a areia oculta revendendo nossas etiquetas explosivas? Missão cumprida, podemos voltar. Nagato-kun e Konan hesitaram por um momento, olharam um para o outro, assentiram com a cabeça e se prepararam para sair. No subterrâneo, Masahiko suspirou. Ele não esperava tal coincidência. Como isso era uma missão de nível A? Até mesmo uma missão de nível D seria mais difícil do que isso. Não, isso não vai treinar as crianças em nada. Seria uma viagem perdida. Preciso adicionar alguma dificuldade para elas. Masahiko concentrou-se. Uma pedrinha flutuou e atingiu rapidamente um ninja da grama na testa. Quem está aí? Um grito alto ecoou. As 3 crianças ficaram nervosas e imediatamente revelaram suas posições. Irmã Kushina, como eles nos encontraram? Esqueça isso, corra. Masahiko sorriu, fazendo uma boa ação sem deixar rastros. Ele olhou para os ninjas da Vila da Grama que o perseguiam. 1 Jonin, 3 Chunin e 6 Genin. Essa escalação. Masahiko ponderou por um momento e assentiu. Deve ser equilibrada. Vou apenas observar de fora. E de fato, as 3 crianças foram alcançadas. Afinal, elas ainda eram jovens. Embora suas habilidades em ninjutsu fossem muito boas, sua resistência física não se comparava à de ninjas adultos. Então, ocorreu uma batalha feroz. Exatamente como Masahiko havia previsto, os 2 lados tinham forças semelhantes. Os ninjas da Vila Oculta da Grama não tinham pressa para atacar. Afinal, a vila estava muito perto e reforços chegariam em breve. Eles até usaram palavras para ganhar tempo. 3 pirralhos, parecendo que vieram da terra dos redemoinhos. O que vocês estão aprontando às escondidas? Para alívio de Masahiko, as 3 crianças perceberam de imediato a intenção do oponente de ganhar tempo e não perderam tempo com palavras. Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. Nagato-kun utilizou seu ataque de liberação de fogo em larga escala com muita habilidade. Kushina-kun demonstrou plenamente seu comportamento de irmã mais velha, enfrentando sozinha o Jonin da Vila Oculta da Grama. Embora Nagato-kun não tivesse muita experiência em combate, ele ainda era muito mais forte do que o grupo de Chunin e Genin da Vila Oculta da Grama. Com o apoio de Konan, eles rapidamente ganharam vantagem. A batalha durou 10 minutos. Os Genin da Vila da Grama foram completamente aniquilados, e as 3 crianças sofreram ferimentos leves. Masahiko se conteve e não interveio. A Vila Oculta da Grama descobriu a batalha e alguns ninjas estavam correndo para lá rapidamente. Masahiko franziu a testa lá embaixo e pensou consigo mesmo, já chega. Concentrando-se, os 4 ninjas restantes da Vila Oculta da Grama torceram os tornozelos simultaneamente e foram mortos com sucesso pelas 3 crianças. As 3 crianças ficaram atordoadas a princípio, mas logo se recuperaram e fugiram em direção a Konoha. Masahiko assumiu o comando, criando alguns obstáculos para os ninjas da grama que as perseguiam. Finalmente esta missão, cuja dificuldade foi aumentada à força por Masahiko, foi concluída com sucesso.
Capítulo 183. O 39º alistamento. Dentro do Hospital Konoha. Masahiko olhou para as 3 crianças feridas com um sorriso e disse: agora vocês sabem como é difícil sair em missões, não é? Acidentes podem acontecer a qualquer hora em qualquer lugar. Que acidentes? Estava tudo dentro do que você esperava, disse Kushina-kun, rangendo os dentes. Era óbvio que Masahiko estava manipulando tudo nos bastidores. Se fosse qualquer outra pessoa, ela já teria se transformado na pimenta ardente há muito tempo. Nagato-kun e Konan não tinham percebido e estavam se sentindo um pouco tristes. A culpa é toda minha. Devo não ter me escondido bem o suficiente antes, permitindo que os ninjas da grama oculta nos descobrissem. Os dois falaram em uníssono. Masahiko trocou um olhar com Kushina-kun e deu de ombros impotente. Ambas as crianças pareciam um pouco distraídas. Na verdade, os ferimentos que os 3 sofreram não foram graves. Com Masahiko presente, ele não permitiria que sofressem ferimentos sérios. Foram apenas arranhões. Konan até cuidou da maioria deles sozinha, sem precisar da ajuda de Katsuyu. Eles só foram ao hospital por precaução, para receber curativos simples para uma recuperação mais rápida. Vamos embora. Após o tratamento, Masahiko conduziu as 3 crianças para fora do hospital. Considerarei a missão cumprida. Irei até Hiruzen para solicitar a comissão. Vocês vão descansar e continuem o treinamento amanhã. Os 3 se separaram em 2 direções. Os 2 discípulos retornaram ao complexo Senju, enquanto Kushina-kun foi procurar Minato. Minato estava muito ocupado ultimamente. Embora não estivesse em missões, Masahiko ouviu dizer que ele estava passando por um treinamento importante. Embora fosse possível que ele estivesse aprendendo a técnica do deus voador do trovão, Masahiko não tinha pressa em assistir. O treinamento havia começado há menos de um mês. Por mais genial que Minato fosse, dominar o deus voador do trovão levaria cerca de um ano. Masahiko não podia oferecer nenhuma orientação nessa área, então ir até lá seria inútil. Ancião Masahiko, você poderia vender todas as suas etiquetas de explosivos para Konoha no futuro? Após entregar a missão, Hiruzen hesitou, mas ainda assim perguntou. Masahiko sorriu, dando a entender que era possível negociar. Hiruzen ficou encantado, apenas para ouvir Masahiko dizer novamente, continue sonhando. Hiruzen sentia que a vida era realmente cheia de altos e baixos. Ao sair, Masahiko balançou a cabeça, impotente. Sabia que Hiruzen e Danzo reclamariam da venda de etiquetas explosivas para outros países, mas não tinha escolha. Não podia deixar a terra dos redemoinhos perder uma importante fonte de renda apenas por causa de uma aliança amigável. As etiquetas explosivas feitas com Konan tinham um custo quase zero, exceto pelo fato de serem um pouco problemáticas. Nas ruas de Konoha, Masahiko hesitou por um momento. Em vez de retornar às instalações do clã Senju, ele usou o jutsu de transformação e foi direto para o Ishiraku Ramen. Teushi, quanto tempo? Você realmente encontrou alguém para entregar comida para a viagem? Teushi ainda ostentava aquele sorriso. Chefe Agoromo, você voltou. Graças à sua sugestão, os negócios estão ainda melhores do que antes. Masahiko assentiu com a cabeça e olhou para dentro da loja. Uma figura feminina se movimentava apressadamente lá dentro, carregando uma menina de 1 ou 2 anos nas costas. Toda a família está mobilizada? Sim, eu não conseguiria lidar com isso sozinho, então pedi ajuda à minha esposa. Masahiko assentiu com a cabeça, mas parou por um instante quando uma pequena figura correu em sua direção por trás. Chefe, o ramen para a família Nara foi entregue. Para onde vamos agora? Era Might Guy, que ainda nem tinha 6 anos de idade. Família Nara? Masahiko ficou surpreso. Agora a comida para a viagem é entregue pelo clã? Por que tenho a sensação de que Teushi vai ficar rico por causa dessa proposta de entrega? O conglomerado Ishiraku? Ele sorriu para Teushi. Se você ficar rico, não se esqueça de apoiar meu negócio. Com certeza, com certeza. Parece que ele realmente ficou rico, murmurou Masahiko, caminhando em direção à sua loja no Taobao. Como sua identidade foi revelada, Masahiko simplesmente pediu a Hiruzen que cuidasse de sua loja por um ano, mas isso era apenas para evitar roubos. Ainda havia bastante poeira, e o que eram todas aquelas anotações no chão? Ao pegar alguns para ler, ele percebeu que eram mensagens deixadas por outras pessoas. Como a loja estava fechada, elas haviam colocado bilhetes lá dentro. Com certeza, a loja Taobao ficou popular por causa das esculturas em madeira de Navaki e Mikoto. Cada nota representa 1 milhão de ryu. Há 300 ou 400 notas aqui. Deve haver bastante gente rica na Vila da Folha, não é? Mas depois de ler mais alguns, Masahiko percebeu que as coisas não eram exatamente como ele imaginava. Apenas uma pequena parte queria comprar esculturas em madeira, a maioria o pressionava para atender aos pedidos, e alguns até se recusavam a esperar mais. Tão impaciente. Fique secretamente feliz por o ancestral estar fazendo esculturas em madeira para você, mesmo que tenha que esperar um ano. Nos dias seguintes, Masahiko usou o jutsu de transformação para completar pedidos. Na loja durante o dia e retornou ao terreno do clã Senju em sua aparência original à noite para designar tarefas de treinamento para as 3 crianças. Masahiko levou cerca de um mês para concluir todos os pedidos e contratar os entregadores do Ishiraku Ramen para entregar as esculturas em madeira. No total, ele ganhou mais de 300 milhões de ryu, uma quantia considerável mesmo para os padrões de Masahiko. Claro, ele poderia sacar tudo isso do cassino, mas provavelmente causaria um tumulto. Masahiko concluiu em um mês o equivalente a um ano inteiro de encomendas.
A loja voltou a um estado quase morto e a expectativa era de que continuasse assim, já que praticamente todos em Konoha que podiam comprar as esculturas em madeira de Masahiko já tinham uma. Provavelmente não haveria colheita por um bom tempo. Enquanto Masahiko ponderava sobre quais novos produtos adicionar à loja, uma notícia interrompeu seus pensamentos. A Academia Ninja de Konoha estava prestes a realizar sua 39ª matrícula. A importância daquela matrícula escolar ocupava o segundo lugar em seu coração, perdendo apenas para a matrícula de Naruto e dos outros no futuro. Isso porque, ao relembrar superficialmente, Masahiko se lembrava de que os mentores dos 12 de Konoha, como Kakashi, Gai, Azuma e Kurenai, deveriam estar todos matriculados naquela turma. Além disso, Masahiko também queria ver a Academia Ninja atual e quais reformas Hiruzen havia implementado. Foi dito que os alunos agora precisavam passar em testes de aptidão em Ninjutsu, Taijutsu e Genjutsu para se matricularem. Apenas ter a habilidade de refinar chakra não era suficiente. Eles também precisavam de certos talentos. Isso era necessário porque a população de Konoha estava crescendo cada vez mais. Além disso, alguns anos atrás, a matrícula original de setembro passou a ser em março. Masahiko se sentiu um pouco estranho no início, mas depois percebeu que sua preferência pela matrícula em setembro era influenciada por memórias de sua vida passada. No mundo de Naruto, as pessoas acreditavam que era mais auspicioso enviar crianças para a escola ninja logo após o ano novo, ou talvez fosse esse o motivo. Ao caminhar perto da Academia Ninja, notei um aviso vermelho um tanto incongruente, explicando detalhadamente o horário de inscrição e dos testes. Também vi crianças sendo levadas por seus pais para se inscreverem, uma após a outra. Masahiko ficou por um tempo e viu alguns rostos familiares, embora não conseguisse se lembrar exatamente de seus nomes. Tanta gente. Não é à toa que Hiruzen quer fazer uma seleção. Masahiko lembrou que a primeira turma de alunos da Academia Ninja tinha apenas uns 30, mas, observando há pouco tempo, provavelmente já havia mais de 30 pessoas. Avaliação em 20 de fevereiro? Masahiko assentiu. Irei lá então. Vamos ver quantos conhecidos haverá. Masahiko aguardava ansiosamente por isso. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.